eu vou ser atacado. Mas a segunda é, eu sou muito importante. Eu sou de alto valor para o general e eu sou escolhido por ele para fazer isso. Sabe, essas verdades são também aplicáveis à nossa vida aqui nessa terra. Deus te escolheu não para ficar só na defensiva, mas Ele te escolheu para atacar. Ele te escolheu para trabalhar na linha de frente. Ele quer que você lute. Lógico, você vai ser ferido. E a gente vive numa guerra entre bem e o mal, o grande conflito que a gente fala tanto. E você vai ser atingido. Sabe, às vezes a gente se questiona, por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu estou passando por essa depressão, por essa ansiedade? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vive numa guerra. Só que você tem que confiar que o seu general, o seu chefe, não é qualquer pessoa, é Deus. E se Deus te escolheu, é porque vai dar tudo certo. O que eu aprendi com isso, né, essa semana de dificuldades, é confiar. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Mateus capítulo 6, 25 ao 34. A gente vai ver um pouco mais sobre o sofrimento, como a gente deve lidar com isso. Sabe? Se eu não me engano, eu não lembro onde eu peguei esse dado, não lembro a fonte exata, mas era que 33% das pessoas, 1/3 das pessoas, sofre com algum tipo de ansiedade. Dependendo se é severa, enfim. Eu sofro muito com ansiedade, acredito que muitos de vocês também. Eu, inclusive, estou fazendo psicólogo e tomo os remédios para ficar menos ansioso. Só que a Bíblia, em diversas vezes, ela fala sobre ansiedade. E hoje a gente vai olhar um pouco aqui. Mateus 6, 25, fala assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que precisam dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É uma passagem meio longa, mas eu acho que a gente pode entender. Essas palavras são palavras de Jesus. Jesus está falando para as pessoas que elas não devem andar ansiosas. Sabe, uma coisa interessante é que ele fala assim, ó, no verso 26, que eles falam, ó, as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, elas não trabalham. Mas mesmo assim,
Deus cuida delas. E a gente? A gente trabalha, a gente semeia, a gente colhe, a gente trabalha, a gente semeia, a gente colhe. E mesmo assim, a gente não confia em Deus. São dois resultados. Um é sem fé, um é com fé. Deus promete na palavra dele que a gente é muito mais valioso do que as aves. E se ele cuida das aves, por que você acha que ele não vai cuidar de você? Outra coisa que a Bíblia fala sobre ansiedade, em Filipenses 4, versículos 6 e 7, se você quiser abrir, você não precisa, eu vou ler aqui, mas Filipenses 4, versículos 6 e 7, fala assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu vou ler mais uma vez, só para ficar bem preso na nossa memória. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, esse verso, ele fala de duas ações, né, que acontecem com a gente. A gente busca e a gente agradece, reconhecendo que tudo vem de Deus. A gente confia em Deus. No momento que a gente confia em Deus, acontece algo interessante. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e nosso coração. Sabe, por muito tempo, né, que nem eu falei aqui, ansiedades e alguns problemas, eu ficava me perguntando, que paz é essa? A Bíblia fala muito sobre a paz, né? Mas que paz é essa que às vezes eu não sinto, sabe? Eu vivo num turbilhão de emoções, o meu coração se preocupa tanto. Que paz é essa? Eu quero experimentar a paz de Deus, mas às vezes eu não consigo. Sabe, que nem eu falei, essa semana tem sido muito difícil para mim, uma pressão, uma ansiedade, uma dor de cabeça, enfim, vários e vários problemas. E eu queria dizer para vocês que eu não tenho forças para estar aqui hoje. Eu não tenho forças para estar aqui, mas eu sei que Deus é quem tira forças da onde não tem. Quem tira forças da onde tem é o ser humano. Mas eu não vim aqui sozinho. Deus está comigo e Deus está com todos vocês. Eu estava tão pressionado e ansioso que eu não sei se vocês já experimentaram algo assim, experienciaram algo assim, mas a ansiedade, ela parece que ela meio que te aprisiona, né? Parece que ela meio que mais te segura. Você se preocupa tanto que você acaba não tomando ações. É muito estranho, sabe? E eu estava tão ansioso com o que eu vou pregar, o que eu vou falar. O Adriano já me convidou faz um tempo, mas o que eu vou dizer, o que eu vou falar? Sabe, eu ficava me perguntando, ficava me questionando, e aquilo me aprisionou, e me aprisionou, e me aprisionou. Tanto é que eu não postei em rede social nenhuma que eu ia pregar, não avisei muita gente. Simplesmente porque eu estava todo momento pensando em desistir. Eu estava todo momento pensando assim, eu vou falar pro Adriano, eu vou falar, né, que eu não vou conseguir pregar, eu vou falar para ele chamar alguém, porque quando eu falo isso, é de verdade. Eu não tinha forças para estar aqui hoje. Mas houve um negócio muito curioso quando eu decidi confiar. Sabe? Eu tinha a vontade, talvez, de desistir, mas parecia que Deus me segurava, dizendo: não, calma. Sabe?
quinta-feira, acho que de noite, eu estava lendo essa passagem. E a minha mente, que estava tão ansiosa, do nada entrou numa paz que eu não entendi. Eu não entendi. Sabe, mas aquilo me trouxe uma paz, eu comecei a ouvir hinos, eu comecei a orar e uma paz entrou assim no meu coração. E esse sermão inteiro que eu estou falando aqui para vocês veio com isso, né? E eu comecei a pensar, caraca, essa é a paz. É essa a paz em Jesus? Que a Bíblia fala? Que Filipenses 4, 6 e 7 fala? É essa paz que excede todo o entendimento? E daí eu comecei a pensar, essa paz que excede todo o entendimento é a mesma paz que Jesus sentiu quando ele estava no barco. Lembra daquele episódio que ele estava numa tempestade? Os discípulos estavam ansiosos e se perguntando, nossa, mas por que ele está dormindo no meio dessa tempestade? O barco vai afundar. Eles foram até acordar Jesus e falar assim, ó, Jesus, você não liga que a gente vai morrer aqui? Como é que você consegue dormir no meio dessa tempestade? Mas a questão é, Jesus sabia que Deus iria cuidar dele. Jesus sabia que Deus já tinha falado para ele o que haveria de acontecer, e não só o que haveria de acontecer, mas que Jesus estaria protegido, que Jesus estaria com o Pai, que nada iria acontecer. E mesmo se acontecesse, seria para o melhor. Então, Jesus levantou, tendo essa confiança, levantou do seu sono e falou assim para a tempestade, pare. E parou. E a tempestade que os discípulos achavam que ia acabar matando eles, na verdade foi só uma arma para mostrar o poder que Jesus tinha. Sabe, eu vou contar um pouco do meu testemunho pessoal agora, que nem eu fiz na Luso, há algumas semanas atrás, mas eu vou contar mais breve e mais curto, né? Eu cresci na igreja, mas a minha relação com Jesus nem sempre foi tão forte. Na verdade, crescendo assim, eu buscava muito no mundo a aceitação das pessoas. E eu buscava em tudo, sabe? Meninas, aceitação dos meus amigos, popularidade, enfim. Eu achava que isso ia me preencher. E eu lembro que o ano era 2021, a gente ainda estava... Na verdade, a gente estava na outra igreja, mas eu decidia voltar para o clube, eu decidia voltar para a igreja, convite de uns amigos meus. Eu não estava ligando muito para a igreja, não estava ligando muito para o clube. Eu queria estar com os meus amigos e era isso. Até chegou no acampamento dos bravadores, eu já contei esse testemunho aqui, que aquilo mudou tudo para mim. Eu e os meus amigos, a gente colocou muito esforço, a gente se esforçou muito para ganhar aquela competição, a gente se esforçou pra caramba. A gente acabou ganhando, e eu acabei ganhando um prêmio, né, de melhor desbravador, e aquilo me deixou muito feliz, e me falou assim, nossa, se eu aplicar isso para minha vida espiritual, cara, talvez a minha situação mude. Talvez a depressão que já pairou sobre mim, talvez isso vai acabar. E talvez a ansiedade que eu sofro, talvez também vai parar. Então eu comecei a buscar. E eu tive uma fé que era, se eu buscar o bastante, eu vou encontrar Deus. Porque com Moisés foi assim. Moisés buscava a Deus com todo o coração dele, e ele encontrou a Deus. E não só encontrou a Deus, mas ele viu o mar se abrir, ele viu milagres acontecerem, ele viu a Deus, ele falou com Deus, ele viu as costas de Deus na fenda da rocha. Eu falava, cara, eu quero ser que nem Moisés.
Eu quero buscar a Deus no ponto que eu veja a Deus face a face, que eu fale com Ele como eu falo com qualquer um de vocês, que eu participe de milagres e que eu viva o extraordinário de Deus. Então eu comecei a buscar e buscar e buscar. Até que em um momento eu estava no chão do meu quarto, ajoelhado, e eu estava orando, orando. Eu lembro que eu estava cantando hinos também. E do nada uma presença que eu não conhecia, a presença do Espírito Santo, enche o meu coração e era um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Aquele sentimento foi capaz de mudar a minha vida por completo. Coisas instantâneas aconteceram dentro do meu cérebro, que naquele momento eu falei assim, a depressão chega. Se Deus entrou dentro de mim, fez eu sentir a presença dele, é porque ele me ama. E se Deus me ama, eu não ligo para mais nada. É daí que vem o meu valor. E naquele momento tudo mudou. Embora eu ainda tinha problemas, e ainda tenho, eu tenho Jesus. E o sentimento de estar com Jesus é 1000 vezes maior do que o sentimento quando eu estava buscando a aceitação das pessoas, de quando eu estava procurando prazeres momentâneos. Por isso que hoje eu prego aqui para vocês, por isso que hoje eu faço vídeos nas redes sociais pregando o amor de Jesus, por isso que eu vivo a vida que eu vivo. Porque Deus mudou a minha vida. E Ele pode mudar a sua. É simples assim. Você tem a fé que Ele pode mudar a sua vida? Você confia nele? Você confia que a sua vida vai ser melhor com Ele? Você está disposto a buscar a Deus com todo o seu coração? Eu não estou falando que você tem que ler toda a Bíblia, que você tem que orar 10 vezes por dia, mas eu estou falando que o que você mais tem que buscar é a Cristo. Eu prefiro ter 1000 problemas desses que eu relatei e ter a Cristo do que ter uma paz falsa e não ter a Jesus. Eu prefiro ter os problemas que eu tenho hoje multiplicado por 1000 e ter Jesus do que não ter os problemas e não ter a Deus. Sabe, eu amo tanto a Deus porque Deus preferiu morrer por mim do que me perder. Isso é para todos nós. Deus prefere morrer do que te perder. Esse amor que Deus tem por você é infinito. Esse amor que Deus tem por você é incomparável. Sabe, Deus é fiel. Ele fala na palavra dele que ele só quer o seu melhor. Jeremias 29:11, né? Aquele texto famoso, que ele fala assim, ó, eu conheço os planos que tenho para vós. Não é plano de mal, mas é plano de paz, para vos dar o fim que desejardes. Sabe, é tão profundo isso, que no momento que você entende, a sua caminhada com Cristo ela muda. No momento que você entende que Deus só quer o seu melhor, você está preparado para enfrentar qualquer desafio, qualquer problema. Daí você fala, mas Davi, como você fala que Deus tem planos de paz para você, se você falou que você mesmo estava borbulhando de ansiedade, de problemas, se você passou por essas coisas, e eu olho para a minha vida pessoal, eu também tenho problemas. Como você diz isso, Davi? Que Deus só quer planos de paz. É o seguinte, Deus tem um propósito para a sua dor. Deus tem um propósito por tudo o que acontece nesse mundo. Se eu passei por essas coisas essa semana, eu garanto que uma das razões era para eu estar pregando aqui com mais fé e com mais força do que eu já tive antes. Eu acreditei
em Jesus e hoje eu vivo o extraordinário, porque a paz que entrou no meu coração no momento que eu acreditei nele é imensurável. Deus é fiel. Ele só quer o melhor para você. Mesmo que você passe por 1000 problemas, é para o seu melhor. E mesmo que você morra, se você acreditar em Jesus, Ele vai te ressuscitar para a vida eterna. Deus escolheu você. Ele escolheu morrer por você. Mas a pergunta, você escolhe a Ele? Jesus não queria necessariamente sofrer, mas quando Ele entendeu que esse sofrimento era para salvar você, aí Ele continuou. Aí Ele teve fé em Jesus, em Deus Pai, perdão. A gente precisa ter essa fé. Que os propósitos que a gente vive hoje, que o nosso sofrimento é para algo maior. Talvez é para mostrar para outras pessoas que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é fiel. Se você confiar em Deus, você vai viver o extraordinário de Deus. Sabe, Moisés nunca teria abrido o Mar Vermelho se ele não tivesse confiado em Deus primeiro. Se ele não tivesse confiado em quem tinha escolhido e enviado ele. Davi nunca teria derrotado o gigante se ele não tivesse a confiança em Deus. Deus quer fazer tais milagres também na sua vida. Talvez muito maiores. Só basta você confiar. Para Pedro conseguir andar no mar, ele teve que confiar. Confiar ao ponto de colocar o pé para fora do barco. Você pode abrir mares, fazer milagres, se você confiar. E o mais importante, se você confiar em Jesus, que Ele está te guiando, que Ele tem o melhor para você, que Ele vai te pegar pela mão e te levar para a vida eterna, se você confiar no amor dEle, você vai viver coisas inimagináveis. E os seus problemas vão se tornar mínimos comparado ao prazer de viver com Jesus. Sabe, o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza, tanta certeza, que se eu tivesse que morrer por essa frase, eu morreria. Porque eu sei que ela é verdade. Mesmo se alguém te falar ao contrário, não acredite. Deus pode reverter a sua situação e Deus quer reverter a sua situação. Deus não te quer nos seus problemas, Ele quer te curar de toda a enfermidade. Ele quer te tirar do fundo do poço onde você está e transformar a sua vida. Deus quer te tirar da depressão, da ansiedade e de tudo o resto. Deus quer te curar. Sabe, eu contei essa história no sermão que eu fiz aqui em junho, né? Uns 5 meses atrás, e eu vou contar de novo porque ela é própria para essa situação, para esse sermão. Existia um grupo de mulheres
aqui nos Estados Unidos, que estava estudando a Bíblia. Estava estudando toda a Bíblia, na verdade. E esse grupo de mulheres chegou, se eu não me engano, numa passagem no livro de Neemias, que falava que Deus era o refinador da prata. E sabe, era um grande grupo de mulheres. Normalmente elas tinham interpretações sobre vários textos, mas quando chegou nesse texto, Deus é o refinador da prata, elas não entenderam. E elas ficaram curiosas. Sabe por que a Bíblia diz que Deus é o refinador da prata? Ninguém tinha nenhuma ideia. Então uma delas falou assim, não, eu vou descobrir por que a Bíblia fala isso, eu vou estudar sobre o processo de refinamento da prata, enfim. Na semana seguinte, ela foi num cara que refinava prata, um ourives, se eu não me engano é isso que chama. E ela foi lá, e ela chegou nele e falou assim, olha, eu posso assistir você refinar a prata? Eu posso ver o processo, como é que é? Eu estou estudando a Bíblia e tal. Ele falou, não, claro, pode sim. Então ela estava assistindo e tal. E ela perguntou para ele assim, é verdade que você tem que colocar a prata num fogo mais quente possível? E ele falou, é verdade, senão não purifica direito. Ela falou, interessante, mas como que você sabe a hora de tirar a prata do fogo? Então ele respondeu, na hora de tirar a prata, é fácil. É só quando eu pego a prata e consigo ver a minha imagem refletida nela. O fogo é essa vida, é as circunstâncias e às vezes até o problema que você passa. O refinador da prata, que nem o texto diz, é Deus, e a prata é você. Algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende. A gente não entende por que o fogo queima tanto. A gente não entende a dor que a gente sente. Mas quando a gente sai do fogo, o pecado, ele é tirado, a gente é purificado. E a gente se parece mais com o Criador. Se você atravessar os seus problemas com isso em mente, você vai ser uma pessoa diferente. Deus só quer o seu melhor. É só isso que Ele quer. Se você atravessar o fogo dessa vida, tendo isso em mente, se mantendo firme, se mantendo confiante, você vai refletir a imagem do Criador como nunca antes. E você vai viver coisas inimagináveis, que nem eu já falei e continuo a falar. Todo sofrimento tem um propósito. Eu não sei te dizer, talvez, que propósito Deus tenha para a sua vida. Se você me falar o seu sofrimento, eu não sei. Mas eu dou graças a Deus que Deus não nos chamou para entender. Deus nos chamou para confiar e ter fé nele. Porque eu acho que Abraão não entendeu o propósito de Deus quando Deus falou assim, sacrifica o teu filho. Mas porque ele confiou, ele virou o pai de uma grande nação, foi abençoado a sua linhagem. Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para confiar. Porque existe muito mais coisas, né? Coisas muito mais grandes do que você pode imaginar. Que talvez seria até demais para você entender. Sabe, imagina se você entrasse num avião e você falasse assim pro piloto, ô piloto, assim, eu não confio muito em você. Eu quero entender se esse avião vai chegar mesmo lá. Imagina, o piloto tendo que te explicar tudo o que ele aprendeu em anos de estudo sobre aviação, só para te explicar como que o avião iria chegar no destino. Eu acho que nenhum piloto do mundo faria isso. Eu acho que o piloto faria o seguinte, olha só, confia em mim.
Eu tenho milhares de horas de voo. Eu já fiz isso centenas de vezes. Vai dar tudo certo. Deus é do mesmo jeito. Deus tem os credenciais, Ele te mostra, Ele te fala assim, olha só, olha aqui a minha palavra. Eu sempre fui bom. Eu não vou deixar essa situação acabar com você, porque eu sempre estarei contigo. E eu sei sobre a vida mais do que qualquer pessoa. Então não precisa entender como o avião funciona, só precisa confiar no piloto. Para terminar, eu gostaria de falar sobre Marcos 16:16, que é um texto muito famoso. Quem crer e for batizado será salvo. Mas eu não vim aplicar ele da maneira que a gente talvez conhece. Lógico, quem crer e for batizado será salvo em relação à vida eterna. Mas é interessante, porque ele fala sobre crer, ele fala sobre confiar, mas ele também fala sobre entregar. E quando você tem a confiança e a entrega juntos, você, por meio de Jesus, pelos méritos de Jesus, conseguir a salvação. Sabe, às vezes é difícil crer em Deus. Às vezes é difícil crer em todas as suas promessas. Mas a promessa é clara. Quem crê e for batizado será salvo. Quem quer e entregar será salvo. Sabe, talvez esteja na hora de você começar a confiar e entregar o seu problema para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus. Talvez esteja na hora de você entregar aquelas coisas que ainda te seguram para trás. Talvez esteja na hora de entregar os seus prazeres, o seu pecado. Talvez esteja na hora. E se você crê que Deus pode e entregar isso para Ele, você será salvo do seu problema. Você será salvo. Você será salvo. Porque você estará com Deus. E no momento que você crê e entregar para Jesus aquilo que te aprisiona, aquilo que te segura, você vai viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Deus, eu acho que talvez seria até difícil de acreditar se Deus nos mostrasse tudo o que Ele tem para nós. Se a gente confiasse nele 100%. Mas eu prometo, Deus tem uma vida extraordinária ainda preparada para você. Não importa a sua idade, se você tem 16 anos como eu, se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60. Se você crer e entregar tudo para Jesus, você vai viver os anos mais belos de sua vida. Eu entreguei tudo para Jesus e hoje eu vivo a melhor vida que eu posso viver. Quando eu estava no mundo fazendo as coisas que os meus amigos me incentivavam, os prazeres, vivendo no pecado, eu vivia miserável, mas com Jesus tudo é melhor. E mesmo que eu tenha problemas, eu tenho a Jesus. E eu confio nele. Se você, de novo, se você confiar nele, você vai obter a paz que excede todo o entendimento. Confie. Somente confie. Acalme o seu coração e confie em Deus. Ele irá te salvar desse caos, desse apuro. Ele vai te cuidar. Você quer viver o extraordinário de Deus? O extraordinário de Deus para a sua vida? Você quer abrir os mares, derrotar gigantes? Fazer milagres e ver milagres acontecerem na sua vida? Confie em Deus.
O piloto sabe o que ele está fazendo. Eu termino com as próprias palavras de Jesus. Não temas, crê somente. Não tenha medo. Somente crê. Somente crê em Deus. Não temas. Não tenha medo. Os problemas são difíceis. As adversidades estão chegando. Não tenha medo. Deus está contigo. Deus vai te salvar. E para sempre vai ser assim. Só confie. E deixe a paz, que excede todo entendimento, entrar na sua vida. Vamos orar? Eu vou me colocar de joelhos. Se você puder e quiser, você é mais que bem-vindo para fazer isso também. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por cada situação que ocorre nas nossas vidas, más ou boas. Nós entendemos que o Senhor tem um propósito maior. Nós entendemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é o piloto que nunca falha. Senhor, os problemas que eu venho passando, eu quero entregar nos teus pés. E eu confio que o Senhor irá me salvar. Eu creio que o Senhor pegará a minha mão e me levará para o teu lar eterno. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida, a minha adversidade, os meus problemas. Eu creio que o Senhor é soberano e pode me dar uma vida extraordinária. Por favor, Senhor, envie o teu Santo Espírito para habitar com nós, hoje e para sempre. E que o Senhor continue com o teu Santo Espírito trabalhando em nós para nos transformar e transformar a nossa vida. Enche-nos do teu amor e nos ajuda a amar a ti como tu mereces e amar o próximo como tu nos amou. Por favor, Senhor, nos ajude a crer, nos ajude a confiar. Não tem sido fácil, mas nos ajude. Queremos te entregar a ti, Senhor. A gente tem plena consciência que a ansiedade não reina sobre nós. O medo não reina sobre nós. A gente crê em ti. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.